Ei, tamo junto. Tomem seus lugares e lá vamos nós. Estamos chegando. Hoje é anti-medo. É o quê? Pai, pensa num negócio que está destruindo a vida das pessoas, é o tal do medo. Tem dois tipos de medo. Tem o medo imaginário e tem o medo fisiológico. O imaginário é almático e o fisiológico é a questão de morrer ou viver. Então o que seu cérebro fala? Seu cérebro fala o seguinte: eu vou te proteger para você não morrer. Então eu vou colocar um medo, sempre que você passar de um limite, eu vou colocar um pequeno medo aqui, que é uma trava. Fala assim comigo: medo é uma trava, é uma zona de morte. Então tudo que chega na zona de morte, antes de entrar nessa zona de perigo, o cérebro vai lá e fala: não, por aqui não. Tem gente que tem medo de cidade grande, tem gente que tem medo de andar de avião, tem gente que tem medo de escuro, tem gente que tem medo de envelhecer. Resumindo, depois que você resolve isso, faz algum sentido ter esse tipo de medo? Por exemplo, todo acidente aéreo reforça o medo de uma pessoa de pegar um avião. Se você olhar tecnicamente, gosta não? Pois é, o avião é o transporte mais seguro do mundo. Comparado com o carro, o risco no carro é muito maior. O avião só não ganha do elevador, que é cabeado. O avião fica em segundo lugar, para você ter uma noção. E o que mais cai não é avião comercial, que é que a maioria voa. É avião privado e que tem problema de manutenção. A maior parte. Ou intempérie, ou falta de manutenção, ou suicídio, em alguns casos, mas ninguém fala do piloto. Pode acontecer essas coisas. Interessante que quando eu andei de helicóptero a primeira vez, eu morri de medo. Eu fui para Angra com a família, Miguel era bebê, e eu olhava para todo mundo dentro do helicóptero e falava: nossa, nós vamos morrer todo mundo. Normal. Na segunda vez que eu andei, o medo diminuiu. Da terceira, diminuiu. Eu acho que já devo ter andado mais de 700 vezes, 800, alguma coisa assim. Aí você fala: e aí, tem medo ainda? Zero. Quando eu tô pilotando, eu penso que eu sou um pássaro. Eu esqueço que eu tô pilotando o helicóptero, parece que eu tô integrado com aquela fuselagem. É um negócio absurdo. Aí você fala: por que a gente tem medo? Aí você vai anotar aí. Alguém vai anotar alguma coisa? Se não for anotar, eu vou dar palestra. Se quiser anotar, eu dou aula. Vocês querem aula ou palestra? Então tem que anotar se for aula. Uma das principais coisas em relação ao medo é a ignorância. Então, quando você é ignorante, acontece um negócio fabuloso no seu cérebro. Não é que chegou na zona de perigo, é que a ignorância gritou. E ignorância é a distância que você tem em quilômetros daquilo que você não entende absolutamente nada. Toda ignorância ela é medida em quilômetros, ou seja, está ligada à incapacidade, à experiência e à prática que essa pessoa tem em relação àquele assunto. Já falei então que na primeira vez que eu fui andar, medo absoluto. Foi diminuindo até zerar, e de verdade, do fundo do meu coração, hoje, eu sinto que eu sou eu não presto atenção na questão da pilotagem. É um negócio no instinto, é um negócio absurdo. Primeira vez saltando de paraquedas, tem que assumir, muito medo. Fiquei pensando: para que eu estou subindo na hora de pôr o paraquedas? Aí fiquei vendo os meninos, estagiário, dobrando paraquedas, pondo na mochila e eu olhando. Esse cara dobrou o meu errado, certeza que o meu tá errado. E fiquei louco olhando aquilo, louco, não é possível. E aí eu olhei, fiquei inseguro demais. Aí fui fazer o curso para saltar sozinho, mas primeiro deixa eu contar a primeira. A hora que eu fui subir, eu falei: cara, isso é uma idiotice. E se logo eu morrer? Eu fui atrás da estatística. Nunca em Boituva morreu um cara pulando, saltando com o instrutor. Nunca, na história. Não é possível que eu vou ser o primeiro. Aí eu já fiquei mais tranquilo. Saltei com o cara, na hora de... Ele falou uma frase que foi muito chata. Na hora que chegou em 12 mil pés, ele falou assim: joguem os corpos do avião. Aquilo deu um desespero. E aí o banco é de alumínio assim, ó, vai um arrastando o outro, você já tá agarrado com a pessoa que vai saltar com você. Chega na porta, o momento de ver alguém dobrando o paraquedas é ruim. O de tomar decisão, a dobra do paraquedas, você colocar aquele equipamento nas costas, você subir no avião, o avião ficar rodando até chegar em 12, você ir para a porta e o salto. Putz, mano, não sarava de jeito nenhum aquele medo. Quando você salta do avião, você olha para ele, tá indo embora, você pensa exatamente assim, ó: por que eu fiz isso? Tava de boa dentro do avião. E aí vai aquele medo. O cérebro nunca viu aquilo, nunca experimentou aquilo. Vou morrer. E vai. Aí a próxima preocupação: esse trem vai abrir? Aí você lembra do menino enrolando de qualquer jeito. Aí a abertura leva uns 5 segundos. Parece uns 2 anos. A demora mais ou menos. Leva 5 no Cronos e 2 anos na moeda do medo. Quando aquele negócio abre, dá uma paz de espírito absurda. A segunda vez, menos medo. A terceira vez, menos medo. A quarta vez, menos medo. A quinta, até não ter medo mais.
é normal. A coisa que mais gera medo na pessoa é ignorância. Ignorância é distância daquele assunto. Outra coisa que gera medo na pessoa é o ambiente. Se você andar com gente medrosa, você vai ter um problema sério na vida. Você vai ser um medroso. O Gideão, ele foi para uma batalha e ele foi pedir ajuda para Deus, porque ele estava com 32 mil soldados, aproximadamente, e os midianitas estavam com 135 mil. Aí ele chegou: Deus, em outras palavras, estamos com medo, ajuda nós. Deus falou: o que você precisa? Nós contra eles. Tá dando 5, mais ou menos aí 4, né? 4 por 1. Não dá pra gente sair aqui, o nosso povo, contra esses midianitas. Eles são 130 mil. Nós somos 30 mil. Aí Deus falou: então, vocês estão precisando de ajuda? Então faz o seguinte: vamos tirar todo mundo que tem medo. Tirar os medrosos. Foi assustador. Só nessa tacada são uns 20 mil. Sobrou 10 mil. Foram lá para beber água. Observa, quem não for vigilante, quem não tiver a cabeça de governante e curvar para beber água igual um cachorro, você tira. Os que que levar a mão e trouxer a água na boca, esse vai com o exército. E aí o Gideão, com medo pela diferença numérica, pede para Deus uma ajuda. Ele: eu te ajudo, manda todo mundo que tem medo para casa. Foi embora todo mundo que tinha medo. Depois foi embora todo mundo que lambeu a água igual cachorro. Quantas pessoas sobraram? 300. Essa é a verdadeira história lá de Esparta. Gideão e os 300 que não tinham medo, que eram vigilantes, que eram governantes, cabeça erguida, foram para o arraial dos midianitas. Ao entrar lá, Deus dá uma estratégia. Eles levam uns vasos de barro, uns porretes de madeira, e começa a quebrar esse negócio no meio da madrugada no arraial e tocar o terror na vida de 130 mil pessoas. Eles achavam que tinha 1 milhão de gente lá e saiu tudo correndo. Ganharam a guerra com 300 pessoas. O que me chama a atenção é eles pedindo ajuda para Deus e Deus dando indicativo: manda os medrosos para casa. É absurdo. Eu não dou conta de fazer coisas ousadas com gente medrosa. Eu não consigo seguir algum projeto quando eu vejo a pessoa falando que não dá para fazer. Quando a pessoa fala assim para mim: não tem como fazer, eu só falo assim para ela: é você que não vai fazer parte do projeto. Esse é o que eu já decidi aqui. Não é que não tem como, é que a sua pessoa não está nessa próxima fase. E é por isso que esse negócio não sai. Então veja bem, o medo, para quem está anotando, é um atrativo. O cérebro, ele tem uma questão na física quântica, que aquilo que ele realmente preocupa, ele atrai. É interessante que nem todas as coisas virão até você, mas as piores sim. Quando eu descobri o poder químico que o cérebro tem, metafísico, de atrair coisas, eu comecei a mentalizar negativamente mesmo. Medo de ter 2 helicópteros. O dia que eu fiz isso como besteira, né? Fiquei assim: cara, se o cérebro funciona assim, esse é o livro, acho que é o primeiro dos 80 que eu já publiquei, acho que a Patrícia falou que é o mais vendido até hoje. Inclusive, você que está assistindo aí, daqui a pouco eu vou postar lá, posta nos stories para quem quer comprar o e-book ou o físico, posta 2 coisas diferentes. O e-book, a pessoa já compra, coloca um preço promocional, põe de R$ 9,90 o e-book, só em 24 horas, e-book do Antimedo. Quem quiser comprar ele físico, coloca outro link que ele compra e recebe em casa. E quem não quiser comprar, porque o Brasil tá difícil a situação, você pode seguir o passo a passo nos stories lá, no Reels que eu vou colocar agora, e aí você concorre, eu mando assinado para sua casa amanhã. Acho que não trabalha o pessoal do Correios, né? Amanhã é feriado. Então é o seguinte: esse medo positivo, eu lembro de criar 2 para testar. Atingir 1 bilhão e ter 2 helicópteros. Funciona. O medo, ele é atrativo. Se você tem medo de ser assaltado, você vai ser assaltado. Se tiver medo de quebrar sua empresa, você vai quebrar. Se tiver medo de merda acontecer com você, vai quebrar. Ou vai acontecer merda com você. Minha sugestão: use esse lado negro do cérebro, esse lado oculto, melhor dizendo, do cérebro, para colocar coisas que realmente você tem medo de ter. Um helicóptero gasta muita despesa, mas 2 gasta mais, certo? Eu coloquei na área do medo e funcionou. Eu jurava em toda a minha vida que eu nunca ia fazer esse negócio de bilhão. Não faz sentido, de forma linear, não dá para chegar. Um cara que vem de onde eu vim não consegue chegar em lugar nenhum com esse negócio. E eu senti tanto medo de produzir isso. É claro que as conexões que eu fui tendo ao longo do caminho mudaram a minha cabeça. Eu consegui bater coisas que eu tinha medo. Então esse lado oculto do cérebro, esse poder latente da alma, da metafísica, de conseguir atrair coisas que você tem medo, é absurdo. Você tem que ter uma lista, anota assim, fazer uma lista de medos reais que você tem. Tem um medo, por exemplo, do PT acabar no Brasil, por exemplo. Eu ia falar outra coisa, mas eu tenho um medo absurdo do povo brasileiro ser a nação mais próspera da Terra. Eu tenho muitos medos novos que eu estou nutrindo agora.
Como é que é a questão do medo? Eu vou te fazer uma analogia, você nunca mais vai esquecer. O cérebro é uma terra, a fazenda. O medo é a semente. E não é semente do que você quer colher. É o semente que as pessoas que estão passando na sua terra estão jogando. Às vezes você queria plantar soja, mas a pessoa está colocando capim. Semente de capim mesmo, de braquiária. A pessoa joga. Você fala, mas eu não quero plantar isso, eu quero plantar uma lavoura. Mas a pessoa joga. Eu lembro que a pessoa que eu gosto muito, pessoa parente. Não compra avião não, que avião morre. Você sabe quantos aviões tem agora? Se vocês conseguirem achar isso aí, coloca no painel de LED, por favor. Deve ter agora no ar, no mundo inteiro, uns 20 mil aviões ao mesmo tempo. No ar. Não falei estacionado não, tô falando voando. O que vocês acham dessa informação? 20 mil aeronaves ao mesmo tempo voando nesse exato momento. Acho que esse horário... tanto faz o horário. Acho que tem umas de 18 a 20 mil aeronaves. Vai lá no Flight Radar lá, você vê essa informação. Você tem medo de coisas e essas coisas que você tem medo têm feito você não prosperar. Um parente meu também tinha medo de cidade grande, porque se perdeu no interior com 2 ruas. Imagina o que ficou. 2 ruas a pessoa se perdeu. Deixa eu dar só um conselho para você, pra você nunca esquecer. Só se perde quem não tem identidade. Se você sabe quem você é, você não está perdido hora nenhuma. Você está na terra que é sua e você precisa só de descobrir onde é o norte e o sul. Se você estiver deitado em um lugar, só sugerir aqui uma coisa para você nunca esquecer, tá? Se você perder uma bússola. Quando estiver amanhecendo no lugar que você acha que você está perdido, você vai colocar a sua mão esquerda do lado desse sol e a sua cabeça na perpendicular. Ou seja, se o sol nascer à sua esquerda, o norte está na sua cabeça e o sul está no seu pé. Você nunca mais vai esquecer disso. Então, se quiser ir andar num deserto, você consegue sair, senão você é até desorientado. Tem gente que tem crise de identidade, de desorientação temporal, espacial. Olha o tantinho de avião aí. Aqui do Brasil não tem nada. Põe nos Estados Unidos aí, por favor. Dá uma olhada nisso aí, ó. Dá uma olhada nisso aí, ó. Consegue arrastar lá? Eles vão colocar lá. Olha o United States. E você tem medo de um negócio desse. Cara, olha os Estados Unidos da América. Você olha agora e fica com outro medo, né? Esse trem vai bater. Sabe o que é massa? Esses aviões andam em aerovias. Toda aerovia tem nome. A gente tá lá voando de jato, a gente vê o avião que tá em cima, 1.000 pés, 2.000, 5.000, indo para uma direção, a gente vai em pés ímpar, na volta em pés par, ou seja, a aerovia, ela é 100% segura. É uma loucura isso aí. Então, se você for olhar ali os Estados Unidos, se for ver China, você vê os grandes portais do mundo aéreo, você vai perceber que não tem como ter medo de um negócio desse. Estatisticamente, não faz sentido esse tipo de medo. Por exemplo, por que as pessoas têm medo do escuro? Elas têm medo do escuro e nunca saiu a notícia assim, 5 pessoas morreram no escuro. Não existe isso. Mas você tem medo. Por que você tem medo? Cérebro imaturo, cérebro ignorante, cérebro com bloqueio emocional, cérebro com distância da realidade. Quantos de vocês eram para ter suas empresas, mas você tem medo? Quantos de vocês, que tem casos também, era para ter fechado a empresa e ido para outro negócio? E você tem medo do que vão dizer, você tem medo de olhar no espelho depois de tomar uma decisão difícil, você tem vários medos, aí não faz sentido. Deixa eu te ajudar a desconectar dos medos. Fala assim comigo. A vida é uma aventura e ninguém vai sair vivo dela. Se você souber que você vai morrer mesmo, porque você não sabe, não é possível. Você vai deixar de fazer aquilo que seu coração manda você fazer? Fala em paz, olha para a pessoa do lado e fala assim, eu vou morrer, mas eu vou curtir a vida doidado primeiro. E o que é ruim, né? O cérebro já tá assim, como assim morrer? Que horas? Isso é maldição, isso é maldição que você tá falando, bate na boca, vai todo mundo morrer, cara. Fala de novo, a vida é uma aventura e ninguém vai sair vivo dela. Mas aí por que você corre lá no rally? Algumas edições do rally, do Campeonato Brasileiro de Rally, eu corro. Nós temos que marcar uma próxima, né? Eu vou ocupar demais viajando. A pessoa um dia ficou pegando meu pé, você não é bom em tudo, por que você não ganha uma corrida? Eu lembro que eu cheguei em quarto na corrida e acredite, apesar de ser um maluco, eu tiro o pé. Por quê? Eu não dependo de patrocínio, eu não dependo de chegar em primeiro, eu não quero correr risco de perder minha vida, não faz sentido para mim. E eu poderia pôr um pouco mais? Poderia. Mas coisas que tem, aí você vai notar, risco de ruína, essa zona chamada risco de ruína, eu não gosto de acessar. Porque o risco de ruína é uma morte prematura, é você bater a cara na pedra igual o Schumacher, acabar com a vida fazendo manobras ultra radicais sem necessidade nenhuma. Risco de ruína, pode acabar com amputação de membro, que é alta velocidade em moto, racha de carro. Engraçado. O que tem aparecido para mim as pessoas gostam de like, é normal, né? Que é uma guerra por like e por clickbait. Mas tem muitos casos, o brasileiro é muito doido.
Qualquer coisa, a pessoa volta em casa, pega um revólver e mata o outro. É verdade ou não? Cara, não faz sentido. Eu assisti um vídeo hoje que o cara estranhou o outro, ficou empurrando, o cara ainda mostrou a arma e o cara não parou de empurrar. Aí o cara, então, toma. Eu falo, mano, esses caras pensam o que da vida? Eles não pensam, eles são bichos. Estão obedecendo a instinto. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Você tem medo é de prosperar. Medo de matar os outros você não tem, sabia? Medo de se matar você também não tem. Quando você tem uma dor absurda e você não consegue se livrar dela, você sabe o que você faz? Você vai lá e tira a própria vida, que é o caminho mais rápido. Amadureça para tomar tranco, sabe por quê? Porque quem sofre demais não tira a própria vida. Você pega os lugares onde tem os melhores índices de IDH do mundo, lá é onde tem os índices mais altos de suicídio. Você pega um rico, estou chateado, vou me matar. Pega um pobre para você ver se ele se mata. A única coisa que ele tem, ele fala, eu não vou não. É difícil um pobre falar, não, hoje eu vou acordar, vou arrancar isso aqui. A única coisa que eu tenho é eu mesmo, não tem jeito. Então, deixa eu te explicar. Apesar de arrancar sorriso com esse assunto, é um assunto grave. Ninguém quer se matar. Eu já vi gente defendendo a tese que quem se mata é corajoso e quem se mata é covarde. Eu vou te explicar. Todo mundo no cérebro tem uma calculadora de limite emocional. Que quando chega nesse limite, a pessoa não sabe o que fazer, por isso ela puxa um cabo. Eu lembro de um caso de uma modelo aqui em São Paulo que foi cancelada na internet. Só criticaram ela. Ela foi na sacada e pulou da sacada. Uma criticazinha. Eu fiquei imaginando, a maior parte das pessoas sofreu o cancelamento que eu sofri em janeiro do ano passado. Um negócio absurdo. E aquela lacração infinita. E eu do lado de cá arquitetando, ligando as turbinas. Como virar energia disso? Como virar? Não parei nem um dia. E consegui virar energia. E até explodiu uma trend no TikTok. Não sei nem quantos milhões de pessoas fizeram essa trend. Se cancelar o velório, se o morto levantar, cancela o velório. Vocês chegaram a ver esse negócio? Essa frase é minha. Eu falei isso nesse cancelamento. O que cancelar? Você não tem medo de ser cancelado. O cancelamento ele tem um poder de destruir a pessoa, fazer ela pegar antídoto. Eu sugiro que todos vocês não tenham medo de cancelamento. Pelo contrário, provoque ele o mais rápido possível para você ver tanto que você é doido e o tanto que você não depende do que os outros falam sobre você. E aí que está o detalhe. O que a pessoa faz quando está cancelando? Ela pega você, manda para o seu próprio velório, compra as flores, faz pressão, contrata a tia que fica chorando no velório, pressão para te convencer que você morreu. E aí você está lá deitado. Você fala, mas o povo está chorando? Tem gente chorando. Mas aqui, todo mundo que eu considero mandou flor, mandou as coroas de flor. Você olha o nome de cada um, todo mundo desistiu de mim? Desistiu. Minha mãe também sua mãe está aí do lado. Todo mundo desistiu mesmo? Porque todo mundo fica louco, né, quando está sendo cancelado. Aconteceu isso mesmo? Aconteceu. Então toca o velório. Mas eu nunca vi um velório no mundo inteiro que se o morto levanta, aquele negócio continua. O objetivo final do velório acaba. A sugestão que eu dou para todo mundo é zombe da cara de quem montou o velório. E cancele. O único que tem poder para cancelar o velório não é a mãe nem o pai da pessoa. É o morto levantando. Então, essa capacidade que o velório tem de matar a pessoa sem ela querer, ou de ressuscitar ela se ela tiver afim, ela ganha um antídoto. Ela fica insuportável. Ela não importa mais com o que os outros acham. O cérebro é a terra, a semente são as ideias que são geradoras de medo. O sistema de autopreservação que o cérebro tem para não te colocar em rascada, o código é, o cérebro não quer gastar energia porque ele acha que você vai gastar tanta energia que vai se comprometer e vai morrer. Não sei se você sabe, uma decisão importante na sua vida gasta 20% de glicose do cérebro, uma decisão. Por que vocês não tomam decisões, várias decisões pesadas, uma atrás da outra? Porque você fica desgastado emocionalmente. Por que os bonitões do STF não apertam nem o botão do elevador? Eles têm que decidir a nossa vida. Tem um funcionário para apertar o botão do elevador em cada andar e um assessorista dentro de cada elevador. E também tem outro funcionário para puxar até a cadeira. Aí você fala, papo, você acha um exagero? Eu acho que a gente tinha que ser mais simples. Mas as pessoas que decidem as coisas mais importantes do mundo, elas não têm que pensar em nada. Elas não podem ficar pensando em comida que ela vai comer, nem a roupa que ela vai vestir. Presidentes das nações não ficam pensando em absolutamente nada. Você tem que tomar decisão importante e não pode consumir energia. Por que eu não fico entrando em picuinha de empresa? Porque a minha cabeça tem que estar mirada para o futuro. Se eu ficar olhando, foi não sei o quê, e não sei quem brigou, e aí a fofoca não sei de quem. Você imagina, com mais de 60 companhias no pé, um monte de gente enchendo o saco. Você é louco. A cabeça entra num grau de desgaste absurdo. Ou seja, o que você tem que fazer? Eu sugiro. Se você conhecer mais coisas, você vai ter menos medo. Se você praticar mais, você vai ter menos medo. Se você tiver mais resultados, você vai ter menos medo. Vários de vocês, escute esse alerta, são pessoas que morrem de medo de Deus por serem religiosos, não por serem amigos dele. Se for amigo dele, você não tem medo. Você tem temor, se você quiser anotar, significa extremo respeito.
Medo é quando eu tento não chegar perto. O medo de Adão, depois da queda, que fez ele correr da presença de Deus. Não foi o temor ao Deus vivo. Se tivesse temor, ele todo dia comparecia na viração do dia lá na árvore da vida. Quando Deus chega em Adão, ele não pergunta o que você fez, ele pergunta onde você estava. Se Deus preocupasse tanto com o erro de Adão, ele teria chegado e perguntado o que você fez. Ele não perguntou assim, eu acho isso brilhante. A pergunta foi, aonde você estava? Porque foi dali, desse lugar, que você parou de vir ter relacionamento comigo e começou a ter essas loucuras aí na sua cabeça. Então vamos lá. Se você realmente quer ser uma pessoa monstruosa, governante, transbordante, multiplicadora, amadureça. Vocês têm medo de não serem elogiados por certas pessoas e também têm medo de ser criticado. Eu descobri uma fórmula para acabar com os dois. Entra na linha de comando do cérebro, 0 valor de crítica, 0 valor de elogio e acabou. Quando a pessoa vai fazer elogio para mim, meu cérebro já fala, tá bom, o que mais você quer? 3 motivos que vem um elogio. A distância que a pessoa tem de você e mostra mais sobre a distância ou incapacidade dela. Se quiser eu explico. Segundo motivo que leva a pessoa a te dar elogio, ela está querendo comer seu fígado. Terceiro, ela é boba o suficiente para se chamar de fã eternamente de uma pessoa que, se bater o crânio no meio fio igual ela, vai rachar do mesmo jeito. Como eu descobri esse perfil psicológico do elogio, eu invalidei na minha cabeça de tal forma que eu não dependo disso. Se a pessoa estiver elogiando, tem 2 milhões de alunos, então toda hora alguém quer me elogiar e fala, sei que você não gosta. Não é que eu não gosto, é que não serve para nada. É como se você estivesse gastando uma energia sua para nada. Quando a pessoa está me elogiando, você é maravilhoso. Eu falo, faz o seguinte, você está falando isso por quê? Aí a pessoa fala, porque você mudou minha vida. Não, fala o que você mudou na sua vida. Deixa eu ver. Eu vou te contar um segredo, você não vai acreditar. Todas as pessoas que são fãs, elas não fazem nada do que eu falo. Nada. Elas são só convencidas em si mesmas. Elas não fazem. Então, ao invés de eu ficar caçando um elogio para mim, eu pergunto para a pessoa, o que você fez? É incrível. Fã não faz. Se a pessoa não se enxergar, ela não faz. Ela fica só com esse sentimento de, nossa, obrigado pelo que você nem fez. Se o cérebro é a terra, as ideias são as sementes, o que a gente tem que fazer? Temos que repudiar sementes que não são para o nosso plantio. Nós precisamos fazer o quê? Trazer sementes que a gente quer plantar. Vocês têm uma contaminação absurda em relação à religião e à ignorância bíblica. A religião, ela meio que dá uma distorcida na realidade do cérebro. E você tem medo de demônio, você tem medo de principado, você tem medo do diabo. Tem, que eu sei. Você tem medo de macumba. Você tem cada medo absurdo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, você pode pegar essa pessoa cheia do Espírito Santo, com a identidade ativada, pode enfileirar miríades de demônios e anjos caídos, e o diabo, o falso profeta, e todo mundo junto. Não consegue fazer uma cócega na sua vida. Se eu te falar que tem 8.000 promessas na Bíblia, você não bota fé. Mas se uma macumba aparecer na porta da sua casa, você surta. Esse é seu problema. Você tem medo de coisas que você não entende a realidade delas. Porque se você souber que maior é o que está em você do que o que está no mundo, se você souber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, você não faria nada, você não viveria nesse medo. Alguns de vocês têm medo de fazer dívidas para crescer. Não precisa ter medo. Se você tem certeza do crescimento, a dívida é bem-vinda. Nunca faça dívida que vai fazer você se sentir um otário. Como que faz para se sentir um otário numa dívida? Faça uma dívida e tenha que dar e dê seu lombo como pagamento. Toda dívida que aquela própria dívida não se pagar, não faça. Não faz sentido. Não faça dívida que ela mesma não se banque. Eu faço isso desde quando eu fui comprar meu primeiro carro. Em 2005 ou 2006. E aí eu até hoje, mesmo tendo 1 bilhão, isso não muda nada na minha cabeça. Eu não faço dívida que essa dívida não vai se bancar, não faz sentido. E aí a grande chave. Você tem medo é porque você é infantil. Algumas coisas que você tem medo na vida, por exemplo, você tinha medo de atravessar a rua, hoje você tem medo de atravessar a rua, então você não é mais infantil. Você tinha medo de fazer coisas sem sua mãe, hoje você nem faz nada com a sua mãe. Ou seja, você deixou de ser infantil em várias áreas, mas em algumas ainda não. O que a gente tem que fazer? A gente precisa de plantar a coisa certa e cuidar com as sementes que estão jogando na nossa lavoura. Uma vida de 120 anos aqui na Terra não dá para impedir um pássaro cagar em mim, mas eu consegui impedir um pássaro de fazer um ninho na minha cabeça. Medo não é o pássaro cagar na sua cabeça, é ele fazer um ninho na sua cabeça. E esse pássaro é um demônio. Eu estava num programa hoje, eu tenho que guardar sigilo,
porque vai estrear. Fiz um programa hoje e foi muito massa. Eles usando inteligência... Deixa eu ver se eu posso falar essa parte. Eles usaram inteligência artificial para debater comigo. Me coloca num negócio, numa mira lá. E todo mundo com o olho arregalado assim, vai dar tudo certo. Eu, não, tá bom. Aí pegaram as inteligências artificiais, começaram a deitar em cima de mim. Vocês já imaginam como é que é o debate com a inteligência artificial, né? Eu tava dando risada. Porque eu tinha certeza que ela tinha feito um prompt. Eu não posso falar. Putz. Não pode, senão o programa não vai sair no ar. Desliga o microfone. Pô, vou desligar. Vamos ver. Foi massa que eles me apertaram bastante, mas como eu imagino o que estava por trás do prompt da inteligência artificial, eu consegui quebrar ela bem, você vai ver. Alguém escreveu ali, o Datena tá esperando lá fora. Manda ele entrar e pode sentar na cadeira aqui na frente. Inclusive, quando saiu o programa no SBT, eu peço perdão para ele lá, vou deixar para sair ao vivo. Ele era a mente mais fraca emocionalmente no debate, aí eu acabei usando essa possibilidade de hackeamento. Mas eu pedi perdão para ele. Ele é uma boa pessoa, ruim é a parteira. Que é a parada do medo. Vamos fazer um combinado? Continua com os medos que você tem, mas vamos deixar combinado. Registra na sua lápide. Morreu com medo de... Sua lápide vai ter uns 30 metros de altura. Vamos fazer um combinado? Morra a qualquer hora, mas morra sem medo. Não precisa de risco de ruína, não precisa acelerar o carro na loucura. Eu e o Rafa Teixeira, nós estamos correndo lá na NASCAR. Inclusive, quem está assistindo aí, quiser correr comigo amanhã numa pista secreta, é secreta mesmo. Nós locamos um autódromo secreto para correr amanhã, para eu treinar para NASCAR. E aí, quem quiser ir, tem um link aí nos stories aí para você comprar, tá bom? Aí é amanhã, não, é sexta, né? Sexta-feira. E depois tem uma mentoria que chama Corrida da Vida lá em Interlagos. Então vai rolar a mentoria em Interlagos. Eu recomendo mais para executivos, para empresários, para pessoas que querem pegar códigos de aceleração de resultado. Esse é o objetivo. Como a gente vai correr lá no final de semana na NASCAR, a gente pode se encontrar lá. É a turma dos Estados Unidos, plataforma que abriu em Miami. Eu vou estar em Miami na F1, na Fórmula 1. Esse final de semana eu tô chegando. Avisa todo mundo aí. Tá correndo no videogame? Não, no simulador, né? Tô correndo. É o seguinte, o que é a raiz de todo do medo? A raiz de todos os medos é a morte. Vamos resolver a morte. A Bíblia fala que a morte é um espírito. O espírito da morte. A morte, ela não pode chegar até uma pessoa se o próprio Deus não autorizar. Quem está comissionado, quem está vivendo o propósito, dificilmente vai ter uma morte precoce. Eu não vou falar que é impossível, porque os desígnios do Senhor quem manda é Ele. Mas praticamente quem está comissionado e está realmente debaixo daquilo que Ele chamou, meio que aciona a imortalidade nessa fase. Sei que parece um absurdo, mas deixa assim, vou deixar condicionado aí. A maioria de vocês são cristãos, sim ou não? Pelo menos culturalmente a gente é cristão, a maioria, né? Alguém te iniciou na igreja católica, alguém levou você para a igreja evangélica, você é espírita e você pratica um tipo de cristianismo aí. Se você for cristão de verdade, qual que é a lógica que você tem medo da morte? Nenhum. Olhem para mim se eu não estou doido. 500 mil pessoas morreram lá no Coliseu, em Roma. E aquelas pessoas tinham uma chance. Nega lá seu Salvador Jesus que a gente não põe você lá na arena com os leões. E os caras falavam. Tinha várias pessoas morriam com um bebê no colo. Quanto? 400 mil. O Antônio checou no chat GPT dele ali. Foi no chat? O Google é chat GPT. Eu acho que já sai no... Imagina, de 400 a 500 mil pessoas. Segundo a informação do Google ali que está atrasada, é 400. Eu acho que 500. Checa aí em outro chat GPT. Quanto? Olha lá, 1 milhão de animais. Olha pra você ver que eu não confio nesses trem aí, ó. Olha tá o número. Olha aqui, ó. Embora se estime que 500 mil homens e 1 milhão de animais tenham morrido na arena, esses números não incluem cristãos. Imagina aquela galera que não tinha medo de morrer, mano. Os 12 discípulos de Jesus, 11 foram assassinados. Um foi partido no meio, outro foi pendurado de cabeça para baixo. Rapaz, os discípulos de discípulo apedrejado, gente cerrada ao meio. E aí, nega Jesus? Não. O medo da morte é um absurdo. Nós estamos num país que está em guerra civil. Vocês sabem disso, né? 70 mil homicídios por ano é guerra civil. Está incontrolável esse país. De alguém que coloque esse povo no eixo. Igual o Bukele em El Salvador saiu de país, um território tão pequeno, era o mais violento do mundo, para mais seguro do mundo, mais do que os Estados Unidos, inclusive. Teve um encarceramento em massa, desmantelou tudo que tinha que desmantelar, e aí foi acusado de prender milhares. E aí ele fez uma resposta bonita. Nós não só prendemos milhares, mas libertamos milhões.
um futuro bem próximo, a gente vai ter que fazer o encarceramento em massa aqui no Brasil. Eu estimo que a gente tem que colocar uns 2 milhões de pessoas na cadeia. Já tem quase 1. Colocar mais 2 milhões na cadeia, dá uma resolvida boa. Aí vem soltando quem não tem nada a ver, entendeu? Se colocar só o CEO, já resolve. Então, é porque senão vai vir outro processo. Tem um negócio que eu quero mostrar para vocês aqui, que eu escrevi no livro. As irmãs, deixa eu voltar para minha aula aqui. As irmãs do medo, anota aí. As irmãs do medo. A irmã poderosa do medo é inércia, não é estar parado, tá? Inércia é estar numa constante. Se você está lento numa constante, fica nela. Tem gente aqui que está inerte pelo medo, é a irmã do medo. A inércia fala, não, eu vou fazer, e não faz. E fica ali, ó, fica ali. Procrastinação. Essa para mim, ela é criminosa. Procrastinação é o ato de deixar para amanhã aquilo que tinha que ter sido feito ontem. Ou seja, um prejuízo de vida absurdo. Uma outra irmã do medo é a desorganização. Toda desorganização, minimamente, os desorganizados gastam 10% do patrimônio que tem. Deixa eu te explicar. Quem é desorganizado na empresa gasta 10% a mais do dinheiro da companhia. Desorganização. Eu estava hoje aprovando os pagamentos, alguns milhões de reais dessas companhias. Eu olho linha por linha de forma absurda. Eu olhei lá, um frigobar, R$1.800. Aí eu vou atrás, não dá para comparar tudo, mas eu pego alguns casos, linha eu vejo todas. Aí eu vou lá e cobro. Por que vocês compraram isso aqui de jeito? Quem que é que tomou essa decisão? Eu sou muito enjoado com o recurso. Se você tem a tal da desorganização, ela é fruto do medo de confronto. É fruto de você ter medo de ir para cima. É um absurdo um cara igual eu ter que pegar 60 e poucas páginas, uma vez por semana. Eu leio um livro por semana só de despesa das empresas. Eu olho linha por linha e eu tomo um monte de decisão vendo esse tipo de coisa. É um absurdo. Outra irmã do medo é a omissão. Ela é a sua irmãzinha preguiçosa. Coisas que tem que ser feitas, você deixa de fazer. Não é para depois, você omite. Se você vê alguém, é até crime omissão de socorro. Você vê uma pessoa precisando de socorro, você passa, você responde criminalmente por isso. Tem a irmã que chama negatividade. Todo medroso é negativo. Então, quando você vê uma pessoa negativa demais, ela tem medo de tudo. Quanto mais negativa, mais medrosa. Murmuração. É a irmã ingrata. A gente foi no orfanato hoje com os alunos da nossa escola. E a gente lá entrou na casa que tinha algumas crianças. Aí eu pedi para a criança dar um conselho para os nossos filhos. E aí doeu. Às vezes você fica achando que o seu pai é chato, que ele tá te batendo. Mas é bom demais ter um pai. É bom demais ter mãe. Seja grato. Eu fiquei voltando lá meia hora de volta, só perguntando, o que vocês acharam? E aí a gente foi tratando item por item, né? E a criança que estava lá no abrigo falando, sejam gratos pelas coisas que vocês têm, por ter um papai, né? Por ter uma mamãe, foi muito massa. Tem uma irmã tímida, que é a da incerteza, pessoa que tudo é incerto. Incerteza, fruto do medo. Mentira, é a irmãzinha desonesta do medo. O que é mentira? Pessoas inseguras. De novo, vem da onde? Do medo. A desculpa, que é a irmãzinha da moda. Desculpa pra tudo. Não encara a verdade, fica dando desculpa. E a solidão. Todo medroso acaba ficando sozinho, é incrível. Eu chamo ela de a irmã beata. Você imagina todas essas irmãs, elas só de ter um componente chamado medo no seu cérebro operando e jogando isso em todas as 37 trilhões de células, você não prospera. Por que eu tenho no meu coração a vontade de abrir seu cérebro em relação a isso? Porque se a gente deixar de ser um povo que tem medo, a gente vai explodir. Nós temos a melhor planta da natureza no mundo, que é essa planta chamada Brasil, planta geométrica. Um lugar onde a gente pode produzir tudo e ficar muito próspero. Só que a gente tem medo. Eu lembro o dia que me contrataram para dar uma palestra em Las Vegas. E eu não sei explicar, cara. Eu não conseguia falar nada em inglês na época, uns 4 anos atrás. E aí eu estava muito preocupado, muito com medo mesmo. Pensando, cara, os caras vão me desvalorizar, porque eu vou falar em português e os caras vão traduzir. E eu não sei te explicar, fiquei inseguro. Subi para falar, tinha um monte de banqueiro, um monte de gente graúda lá de Las Vegas. E eu comecei a falar, meu coração ruim, eu com medo. E aí eu parei e pensei, tem uma coisa errada aqui, mano. Será que eu tô assim porque esses caras é americano e eu sempre achei a vida inteira que americano é mais importante que a gente? Será que eu tô assim porque isso pode me atrapalhar também? Eu não vou dar o meu melhor aqui, eu vou ficar com medo. Eu tava realmente com medo. Pensei, eles não vão, o americano não vai ter paciência de esperar o cara traduzir. Aí foi muito massa. Eu tive uma sacada que foi digna de filme. Eu falava e o tradutor, ele ficava impressionado com as coisas que eu falava. E eu falei, então, o que eu vou fazer?
eu vou falar coisas que impressionam o tradutor, porque o tradutor ficava assim, oh my gosh, ele não traduzia simultaneamente. Ele ficava chocado com a minha fala, aí ele surtava primeiro, para depois traduzir. Aí eu falei, pronto, olha que veio na minha cabeça. Americano e brasileiro tem um cérebro igual. Por que eu tô preocupado com eles? Aí eu tava falando nada com nada ali, eu comecei a falar, quer saber, mano, cabeça de brasileiro e de americano é a mesma coisa. Apesar que um povo medido com o outro, o americano tem a produtividade 2,5 vezes maior que a nossa, tá? Chocante, né? Aqui nós temos 30 dias de férias, o americano tem 10. Aqui tem 30 dias, mas 18 feriados, que é complicado. Mas vai dar certo, uma hora esse negócio vai mudar. E aí eu lembro da mudança de atmosfera que aconteceu, porque eu falei, quer saber, mano, eu vou surtar a cabeça desse cara. E eu comecei a falar só trem doido, o cara não conseguia traduzir simultaneamente, porque ele ficava, oh shit, ele ficava louco. Ele falava tanta coisa pra mim, ele falava, cara, que loucura que você tá falando. Aí o povo, os americanos, começavam a ficar batendo na perna para mostrar, traduz o trem. E gente ficando em pé, vai, traduz. Aí eu falei, mano, eu descobri como é que faz pra virar o jogo. Eu descobri uma coisa do Messi também. O Messi, todo mundo entrevista ele e fica pedindo para ele falar em francês, falar em inglês, ele só fala a língua dele. Ele é o maior de todos os tempos, né? Eu acho que mesmo sabendo falar um pouco de inglês e mesmo aprimorando, acho que eu vou tomar a mesma medida dele. Se quiser ouvir, vai ouvir em português, que é a minha língua, vocês vão ter que engolir o português. Eu sugiro que todo mundo aprenda inglês e mandarim, viu? Acho que a moda vai ser mandarim daqui a 10 anos. Acho que era bom você aprender mandarim. Você se desenrolar no mundo inteiro. Mas eu achei bonito esse negócio do Messi. Aí eu vi vários vídeos, os caras, fala Messi beaucoup. Aí ele, graças. Ele não fala. Ele decidiu falar só a língua dele. Eu achei isso absurdo. É a tal da valorização. Por que você tem medo de desgaste, medo de gastar energia, medo da morte? Esses medos são bloqueadores da prosperidade. Você quer prosperar sim ou não? Anota a atividade, lista tudo que você tem medo. Medo de crítica, medo de confronto. 2 tipos de medo que deixam qualquer pessoa pobre. Um dia eu fui falar pro meu pai um negócio. Falei para ele, pai, você prefere ser o Nelson Piquet ou o Ayrton Senna? Aí ele não é bom, ele é muito rápido no gatilho. É claro que o Nelson Piquet. Aí eu falei, por quê? Porque o Nelson Piquet tá vivo. Eu falei, eu prefiro ser o Senna. Nada contra o Piquet, que eu acho ele autêntico, eu gosto mais dele, eu acho ele muito fera. Inclusive o genro dele tá igualzinho ele na Fórmula 1, o Max Verstappen, né? Mas sabe o que é o detalhe, cara? Se você cumprir aquilo que você tem que fazer, você não precisa ficar fazendo hora extra aqui na Terra. Você não precisa ficar com esse medo todo. A gente tem autonomia de 1.051.200 horas, mas depois você ter comido esse tanto de salsicha, beber Coca-Cola, fazer esse tanto de coisa, você não vai chegar no final mais de 1.051.200 horas. Essa circunferência abdominal sua vai dar problema cardíaco, esse excesso de açúcar no seu organismo, esse tanto de coisa vai te cauterizar e você não vai chegar no final do negócio. Não precisa ter esse medo de morrer. Vai morrer mais cedo de qualquer jeito. Estando no Brasil, a chance de morrer é mais rápido, porque a média do brasileiro é 74 anos. E em 2027 não tem dinheiro para previdência, vai ter que arrumar alguém para fazer uma mágica. A gente está com muitos problemas aqui no país, certo? O que você precisa fazer? Você precisa resolver sua vida, aumentar sua longevidade. Não fique esperando o governo arrumar a sua vida, que nenhum governo nunca vai mudar a sua vida. Vou dar uma dica para vocês. Vários de vocês estão se matando com as empresas que têm, estão deixando de desfrutar. Quem não desfruta vai morrer mais rápido. Tem que desfrutar, tem que curtir a vida doidado. Marcelo, mas eu não tenho dinheiro para fazer os treinos que você faz. Faz os baratos, vai jogar baralho todo dia, pelo menos. Os caras, eu não posso ser Iron Man, então pelo menos vai correndo. Tá sem tênis, vai descalço, corre na grama. A prefeitura tem grama para todo lado, corre no canteiro. Mas não arruma desculpa, cara. Você vai se ferrar nessa vida. Você não vai conhecer seu potencial máximo. Sabe o que é a pior parte? Não fica ofendido. Mas se você não quiser prosperar, não quiser largar esses medos, eu não estou nem aí, mas eu fico tão chateado pelas milhões de pessoas que poderiam ser beneficiadas através de você. Eu falo isso para todo mundo que está perto de mim. Eu falo, cara, nem é por você, cara. Você poderia se ferrar aí e fazer o que você quiser. O problema é tanto de gente está esperando uma libertação através dessa boca fedida sua que não abre. Um tanto de gente só vai acreditar no progresso depois de ver um bobo igual você prosperando. Você imagina o tanto de gente que prosperou depois de me ver prosperando? Você imagina o tanto de gente que restaurou família, você imagina o tanto de gente que liberou perdão, um tanto de gente que pagou dívida, um tanto de gente que fez umas doideiras. Tudo porque eu resolvi me posicionar, transbordar e abrir a boca. É muita gente. Às vezes penso direto, às vezes não, direto vem na minha cabeça assim, ó, bora parar, sai dessas redes sociais aí, vamos Suíça, comprar umas vaquinhas com sino e zerar ali, tá bom? Rapaz, se não fosse o reino e o jogo fosse capitalismo, eu já tinha feito esse jogo e sumido.
Eu ia criar um storytelling que eu ia fugir para uma ilha, mas eu ia para a Suíça mesmo. Para quem não sabe, os ultra ricos do Brasil, tudo tem casa na Suíça. Os pessoal mais que ficou rico ultimamente é casa dos Estados Unidos. Mas a Suíça, onde os caras é rico mesmo, do Brasil, tá todo mundo lá. Cara, se não fosse pelo reino, eu não tava nem aí mais para esse jogo. Você gasta a sua energia para ter o dinheiro, depois você usa esse dinheiro para comprar remédio? Que loucura que é essa? Tem medo de morrer e também tem medo de viver? Morrer nós já vamos. Então viver tinha que ser obrigatório. Tinha que ser obrigatório viver. E viver é diferente de estar vivo. Tem gente que tá só respirando. Tem gente que tá curtindo a vida doidada. Eu tava fazendo churrasco lá na escola, a gente faz toda terça-feira com os pais dos alunos. Você não foi, Genaro? Foi bom, fizemos um campeonatinho nas quadras. Foi doido. Você tava lá, né? Tá? Os cavalos tá mansados lá na escola agora? Dominaram? Aí sim. E aí toda vez, todo mundo fica espantado, porque eu queria um churrasco às 6 horas da manhã. Das 5h45 o fogo tá pegando, os pais chegando. E todo mundo, não acostuma, né? A gente joga desde dezembro, né, Evandro? Né, Antônio? O cara tá muito no gol, hein, Antônio? E aí até hoje, a gente chega lá, é terça sagrada dos pais. Aquela carnona saindo, aquele ângulo, e fica todo mundo olhando. Mano, o que eu tô comendo churrasco às 6 horas da manhã? É chocante. E aí sempre lembro eles, olha que trem top. A gente não perde nem um dia à noite e a gente não precisa de marcar um churrasco em outra data. Nosso negócio é 6 horas da manhã, ninguém enche nosso saco. E a gente joga nosso futebolzinho, lê a Bíblia a hora e discute sobre paternidade toda terça-feira lá com os pais da escola. Todas as terças-feiras. É uma comunidade muito forte, a Marshalls. E aí você pensa, por que as pessoas não fazem coisas extraordinárias? Porque elas têm medo do que os outros acham. As pessoas têm medo. Tipo, como que você vai fazer um churrasco às 6 horas da manhã, mano? É a mesma coisa de fazer meio-dia, cara. Só que as pessoas, elas falam, não, mas ninguém tá fazendo, então eu sou o primeiro. É só isso. Vai lá e faz. Você tem medo de ser ridículo, e eu vou te dar um código. Se você não for ridículo, você não vai conhecer o extraordinário. Quem não for ridículo, não vai conhecer o extraordinário. Todos os ridículos criaram as grandes invenções da Terra. Um falou, eu quero voar. O outro falou, não dá pra você colocar um negócio que é mais pesado que o ar. É a mesma teoria que não dava pra pôr um navio, cara. Para de falar que não dá.